Caros estudantes, nesta disciplina, escuta especializada e depoimento especial, nós vamos entender e aprender a importância da Lei 13.431 da escuta protegida. A legislação vem nos mostrando a importância de proteger a criança para que ela não seja mais revitimizada, como sempre, durante anos e anos, a criança era vítima e depois revitimizada pelo próprio sistema de garantia de direito. Então, a lei ela veio mostrando como é importante a escuta especializada, o depoimento especial e a escuta espontânea. Então, nessa disciplina, vamos estudar um pouquinho sobre essa importância. A revelação espontânea, a escuta especializada e o depoimento especial. A atuação e a responsabilidade das políticas públicas, a pactuação entre a rede de atendimento. Então, a escuta especializada e o depoimento especial é muito importante a gente entender a diferença entre elas. Em 2018, entra em vigor a Lei Federal 3.431, que estabelece o Sistema de Garantia de Direito da Criança e Adolescente vítima ou testemunha de violência. Em 5 de abril de 2018, a causa da proteção da infância passou por um grande marco e entra em vigor, a partir dessa Lei 13.000. A Lei 13.431, no parágrafo único do artigo, diz: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios deverão desenvolver política integrada e coordenada que vise a garantir os direitos humanos de criança e adolescente no âmbito de relações domésticas, familiares e sociais, para resguardá-lo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, abuso, crueldade e opressão. Então, a lei ela veio regendo tudo isso, mostrando que precisamos fazer a diferença. No artigo 4º, no parágrafo 1º, diz assim: para efeito desta lei, a criança e o adolescente serão ouvidas sobre situação de violência por meio da escuta especializada e o depoimento especial. Os órgãos de saúde, assistência social, educação, segurança pública e justiça adotarão os procedimentos necessários por ocasião da revelação espontânea da violência. Na hipótese de revelação espontânea da violência, a criança e o adolescente serão chamados a confirmar os fatos na forma especificada no primeiro artigo, no parágrafo 1º, desse artigo, salvo em caso de intervenção da saúde. O atendimento, no artigo 3º, o atendimento imediato obrigatório em todos os hospitais integrantes à rede do SUS. Vamos olhar aqui o inciso 3º, que diz assim: facilitação do registro da ocorrência e o encaminhamento ao órgão de medicina legal e às delegacias especializadas com informações que possam ser úteis à identificação do agressor e à comprovação da violência sexual. A gente começa a perceber a importância de que essa rede esteja atuando de uma forma integrada: saúde, educação, assistência social e a segurança pública. Essa comunicação dos fatos, para que toda a rede possa, de uma forma muito especial, acolher essa criança e dar a ela a proteção devida. Então, olha bem, formas de ouvir a criança e o adolescente vítima ou testemunha de violência. As formas são a escuta especializada, o depoimento especial, a revelação espontânea da criança, que é o livre relato. Então, a criança chegou, tanto a porta de entrada da educação, se ela quis revelar a sua situação na escola, em qualquer unidade, ela deve, os agentes daquela unidade, seja escolar, seja saúde, seja segurança pública, seja assistência social,
deve ouvir essa criança, sem interrupção alguma. Escutar é uma virtude que nós precisamos aprender a ouvir essa criança e, após ouvir, relatar em um formulário específico da revelação espontânea e encaminhar para a escuta especializada, não para que ela seja ouvida outra vez, mas que dê os procedimentos encaminhando à Polícia Civil, encaminhando ao Conselho Tutelar, como disse a Lei 13.431. Essa revelação espontânea é muito importante. A revelação pode ocorrer por qualquer trabalhador ou trabalhadora, pois é realizada geralmente ao profissional com o qual a criança e o adolescente possuem um vínculo mais significativo, porque a criança não vai fazer a sua revelação uma pessoa que ela não conhece. Então, deve-se limitar a ouvir o livre relato da criança e do adolescente, sem fazer qualquer interferência que possa induzir a alguma resposta, ainda que involuntariamente contaminar a narrativa da criança. Preencher o formulário depois, esse formulário de registro de informação específico, para a revelação espontânea, e encaminhar para a rede de proteção. O que norteia a revelação espontânea? Em livre relato, trazer a situação de violência sofrida de uma forma espontânea, quando a criança chega e começa a contar. Então, pode-se fazer essa seguinte pergunta: tem mais algo que me queira contar? Você contou isso, ou mais alguém sabe disso? Informar o que irá comunicar a situação para as autoridades. A criança tem que saber o que vai acontecer depois. Você vai informar ao delegado, à Polícia Civil, ao Conselho Tutelar. Essas informações já devem passar para a criança. Na revelação espontânea, é muito importante a gente ficar atento a isso, a observar a criança, a ouvir a criança com carinho, sem interrupção, procurando um lugar de acolhida, um lugar específico, um lugar tranquilo, onde há um sigilo, onde a criança não se sente constrangida ou envergonhada. E depois da revelação espontânea, não há necessidade mais da criança ser ouvida. É muito importante a gente anotar todos os detalhes do que a criança disse e depois dar o nosso parecer, o que nós observamos na situação da criança. A escuta especializada, no artigo 7, é o procedimento de entrevista sobre a situação da violência com criança e adolescente perante o órgão da rede de proteção, limitado o relato estritamente ao necessário para o cumprimento de sua finalidade. A escuta especializada é o procedimento realizado pelos órgãos da rede de proteção nos campos da educação, da saúde, da assistência social, da segurança pública e dos direitos humanos. Onde se realiza a escuta especializada são realizados nesses órgãos, lá na educação, na saúde, na assistência social e na segurança pública. Isso é importante a gente deixar bem claro. Mas tem que haver um ambiente acolhedor, um ambiente propício para esse ato, com o objetivo de assegurar o acompanhamento da vítima ou da testemunha de violência para a superação das consequências da violação sofrida, limitado ao estritamente necessário para o cumprimento da finalidade de proteção social e de provimento de cuidado. Ela não constitui prova. A escuta especializada não é para a constituição de provas. A escuta especializada, no artigo 10, e o depoimento especial são realizados em local apropriado e acolhedor, com infraestrutura e espaço físico que garanta a privacidade da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. Então, é importante que a Secretaria de Assistência Social, que a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, a Segurança Pública, prepara um lugar acolhedor, um local apropriado para atender essa criança. E nós sabemos que nossos municípios pequenos, geralmente não têm esses aparatos, esses locais apropriados. Mas é importante nós, os comitês, os conselhos de direito e tutelares, junto com o Ministério Público, já conversar, dialogar com a administração pública local para que já se providencie um espaço adequado.
nós sabemos que a Polícia Civil e a Polícia Militar, nos municípios pequenos, onde somente há um delegado para todos os casos, a gente sabe as dificuldades que tem para que venha acolher essa criança com a escuta especializada. Mas os demais órgãos devem estar atentos, tanto à saúde, educação e assistência social, para atender essas crianças de uma forma mais viável, acolhedora e humana. Já o depoimento especial é o procedimento de oitiva, segundo o artigo 8, oitiva da criança e o adolescente vítima ou testemunha de violência perante a autoridade policial ou judiciária. Tanto a autoridade policial como a autoridade judiciária, eles fazem o depoimento especial, de acordo com o Pacto pela Escuta Protegida e de acordo com a legislação e o Decreto 9.603. No artigo 22, o depoimento especial é o procedimento de oitiva da criança, do adolescente, vítima ou testemunha de violência perante a autoridade policial ou judiciária, com a finalidade de produção de provas. Está vendo a diferença entre a escuta especializada e o depoimento especial? O depoimento especial é para constituição de prova, já a escuta especializada é para provimento da proteção e dos cuidados da criança e do adolescente. No artigo 11, o depoimento especial rege-se por protocolos, sempre que possível será realizado uma única vez, em sede de produção antecipada de prova judicial, garantindo a ampla defesa do investigado. O depoimento especial seguirá o rito cautelar de antecipação de prova, quando a criança ou Continuando, o depoimento especial reger-se-á por protocolos. No inciso 1º, diz assim: quando a criança ou adolescente tiver menos de 7 anos, em casos de violência sexual, aí acontecerá o depoimento especial, seguindo esse rito cautelar de antecipação de provas. No artigo 9º do Decreto 9.603, é importante o compartilhamento de informações. É necessário definir o fluxo de atendimento, evitar superposição de tarefas, também mecanismos de compartilhamento de informação serão estabelecidos. É necessário essa cooperação entre órgãos e a gente criar esse mecanismo de compartilhamento de informação. Será adotado um modelo de registro de informações para compartilhamento. Esse interessante é que o Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente cria-se esse modelo de registro, com esse mínimo de dados que é preciso. Dados pessoais da criança e adolescente, a descrição do atendimento, o relato espontâneo da criança, quando houver, e os encaminhamentos que foram efetuados. No formulário de registro de informação, possibilitar o fluxo de informação entre os atores da rede. Não podemos esquecer que tem que haver essa informação para que o direito da criança seja garantido, para que os cuidados necessários também sejam estabelecidos. O formulário não deve ser entendido como uma transferência de responsabilidade. Ninguém está jogando a responsabilidade em um outro órgão, mas sim para dar continuidade de ações que almejam a integralidade do atendimento. O compartilhamento completo de registro de informações será realizado por meio de encaminhamento ao serviço, ou programa, ou equipamento do Sistema de Garantia de Direito. Não podemos esquecer que essa rede precisa trabalhar, os órgãos precisam trabalhar com finalidade harmônica. Assim, será garantido também priorizado os direitos da criança e do adolescente. O Conselho Tutelar ele vai agir conforme está previsto no artigo 101, aplicando-se as medidas de proteção quando necessário. As instituições escolares, é importante que cada escola do município possa ouvir essa criança. Quando a criança vem a revelar, uma revelação espontânea, deve ser ouvido sem interrupção. O membro da comunidade escolar
deve levar essa criança a um local seguro, um local apropriado, para ouvir essa criança atentamente. Ela ouvindo na escuta espontânea, não haverá necessidade de uma escuta especializada, porque já foi relatado tudo que a criança sentia no coração para aquela pessoa que ela sentiu vontade de se abrir. E é claro que, após a revelação espontânea, será encaminhado para o fluxo de atendimento. Será registrada a ocorrência, comunicado ao Conselho Tutelar e para os órgãos de proteção à criança e ao adolescente. No Sistema Único de Saúde, da mesma forma, existe ali já um protocolo, a notificação compulsória e a comunicação às autoridades, Conselho Tutelar, Ministério Público e Delegacia de Polícia Civil. O médico, de acordo com o artigo 245 do ECA, médico, professor, responsabilidade de atenção no estabelecimento de atenção à saúde, do ensino fundamental, creche, para a escola, deve comunicar às autoridades competentes os casos que tenha conhecimento envolvendo suspeita ou confirmação de maus-trato de criança e adolescente. No âmbito do Sistema Único de Assistência, nós já sabemos que é realizado o atendimento protetivo nos limites de sua competência funcional, encaminhando a vítima para o profissional de referência da proteção social especial no local. Então, nós sabemos que, de acordo com a Lei 13.431, o Sistema Único de Assistência Social disporá de serviços, programas, projetos e benefícios para a prevenção e atenção a situações de vulnerabilidade, risco e violações de direito da criança e adolescente. Então, a gente sabemos que a proteção social e a proteção especial deva atender a criança, tanto com a escuta especializada, com também a escuta espontânea. A proteção social básica deverá fortalecer a capacidade protetiva das famílias e prevenir a situação de violência. E o atendimento especializado, sendo encaminhado para a escuta, o atendimento especializado, a gente nunca deve esquecer que onde há CREAS, mas onde não tem CREAS ou onde há CREAS, deve ser encaminhado para a equipe técnica de alta e média complexidade. O acompanhamento especializado de criança e adolescente em situação de violência e de sua família será realizado preferencialmente no Centro de Referência Especializado, que é o CREAS, mas quando não há, como eu disse, é atendido pelo CRAS. A segurança pública, o sistema de segurança, a escuta especializada é o procedimento realizado pelas forças policiais ostensivas. Já o depoimento especial é pelas forças especiais, a polícia investigativa, no caso. Especializada, a policiais ostensiva. E a especial, nas polícias investigativas, para coletas de provas. A autoridade policial deve efetuar o registro da ocorrência policial e realizará a perícia, de acordo com o decreto. O registro da ocorrência policial consiste na descrição preliminar da circunstância em que se deram os fatos. Sempre que possível, será elaborado a partir da documentação remetida por outros serviços, programas ou equipamento público. Por isso que a rede precisa trabalhar. A criança ou adolescente pode estar desacompanhado, que deve ser garantido, assim, o boletim de ocorrência. Mesmo a criança e o adolescente, mesmo o adolescente desacompanhado. A autoridade policial priorizará a busca de informação com a pessoa que acompanha a criança ou adolescente, de forma a preservá-la, observado o disposto da lei. Sempre que possível, a descrição do fato não será realizada diante da criança e adolescente. Isso é muito importante. A autoridade policial poderá requerer a prisão preventiva do investigado e seu afastamento cautelar, da convivência com a vítima. Pode ser solicitado ao órgão, à rede socioassistencial, a inclusão da vítima e de sua família nos atendimentos necessários a garantir seu direito. O Ministério Público instaura o procedimento administrativo, expede recomendação para a elaboração do protocolo, a criação dos comitês e assim sucessivamente. Também tem as prevenções, que todo o sistema deve trabalhar, que é a prevenção primária, informar a comunidade institucional sobre o assunto, desenvolver um programa de educação, criar políticas sociais,
um ambiente que inclua verdadeiramente a criança, realizar trabalho preventivo. Na prevenção secundária, são aquelas que devem ser tomadas quando as crianças e adolescentes estão em situação de risco e quando já ocorre o caso de violência. É preciso, portanto, evitar a sua perpetuação. Porque muitos profissionais, mesmo sabendo que é uma obrigação legal, não notificam as autoridades. Vamos ver. É a resistência psicológica, falta de percepção da situação de abuso, falta de tempo, medo de se envolver, falta de credibilidade da polícia. E a prevenção terciária, o imediato encaminhamento da criança e adolescente aos serviços educacionais médico-psicológicos, as ações de segurança pública que visa a responsabilização e assistência ao abusador, contribuindo para a queda do ciclo de impunidade e, consequentemente, o ciclo do abuso sexual. Então, é indispensável a rede de atendimento se sentir segura quanto ao caminho que a suspeita ou a situação de violência vai seguir dentro da rede. Com a estruturação de um protocolo, com acordos claros e bem definidos, as possibilidades de revitimização serão significativamente diminuídas. Cada ator da rede terá clareza de seu papel e da importância em tratar as questões de violência com compromisso ético. Então, a gente vê que tudo isso é muito importante nós percebermos, notar que há essa integralidade, essa rede trabalhando em conjunto para que nossas crianças e adolescentes não sejam revitimizadas. A lei veio olhando isso. Como as crianças eram revitimizadas, porque eram ouvidas em vários departamentos. Não era somente ouvido em um, mas em outros e outros departamentos elas eram ouvidas. E isso revitimizava a criança, revendo ou revivendo os momentos trágicos que ela passou. Então, assim, vamos ser mais humanos, compreensivos e ouvir nossas crianças e adolescentes, profissionais capacitados para ouvir atentamente o que a criança quer dizer, o que a criança está dizendo, observando seus gestos e a sua forma de atuar. Naquele momento da escuta especializada, da escuta espontânea, jamais devemos estar mostrando um rosto, um aspecto espantado, mas ouvir com serenidade tudo que a criança está dizendo, sem envolver ela ou sem dizer palavras que induzam essa criança ou perguntas que induzam essa criança a uma fala que não condiz com o acontecido. Então, vamos estar atentos, uma escuta especializada, espontânea, em todos os órgãos e segmentos. Com isso, as nossas crianças e adolescentes serão protegidas, guardadas e também serão meninos e meninas com um futuro brilhante, sem sequela, dinâmica e de volta a um convívio social harmonioso e tranquilo. Então, vamos em frente, vamos continuar observando, seguindo com mais profundidade em relação à escuta especializada, escuta espontânea e depoimento especial.